Agora, levando em conta que a velocidade é igual a c, a velocidade daquele objeto, mas no caso, estou falando de um raio luminoso, da luz, né? Então, aqui, eu estou agora me dedicando à questão de determinar o ângulo num referencial e no outro referencial, quando o objeto que eu estou observando, ele tem uma velocidade igual à velocidade da luz. Agora, as fórmulas aqui ficam de uma forma mais simples, olha, ficam fórmulas bem bonitinhas, na verdade, né? Agora, a velocidade do objeto, né, fótons, por exemplo, né, é igual à velocidade da luz. Então, estou determinando os ângulos envolvendo agora a propagação de raios luminosos, né? Veja a expressão aqui, né? Ela depende, claro, o ângulo θ depende da velocidade com que um referencial se move em relação ao outro e a velocidade da luz. Então, claro, θ' e cosseno, seno de θ' e cosseno de θ', eles são determinados naquele referencial, né, que se move em relação ao primeiro, né? Portanto, eu tenho uma expressão aqui válida para um sinal luminoso qualquer. Eu quero chamar a atenção para esse fator aqui, porque a gente vai comentar logo este fator, né? Eu quero agora lembrar, né, as definições que temos aqui. Na verdade, isso aqui serve, né, para a gente entender, por exemplo, quando eu tenho uma estrela, a luz proveniente da estrela, num referencial ela é θ', no outro referencial ela é igual a θ. Θ pode ser a posição real, atual, mas visto de um referencial. θ' é a posição aparente por conta desse efeito do movimento apenas. Mas essa expressão aqui é válida então para direção com que um observador localizado num referencial vê uma estrela, por exemplo, a direção dela, e um outro observador num referencial que se move em relação a ele. Essas inclinações são diferentes, né? Essa é uma expressão, então, bastante interessante para efeito de entender, né, o ângulo que forma uma determinada estrela num referencial e no outro referencial. Aqui tem um efeito também bastante interessante, né? Por conta daquele fator lá na frente, né? 1 menos V2 sobre C2, né? O tangente de θ depende deste fator. Então, quanto maior for V sobre C, nós vamos observar um feixe luminoso que tem uma certa abertura, mas se eu me movimento, né, ou se esse objeto se movimenta em relação a mim, esse ângulo de abertura se reduz consideravelmente por esse fator aqui, né? De forma que os raios provenientes de uma fonte, né, que alcançam o observador, eles são distorcidos e concentrados na direção do movimento da fonte em relação ao observador, né? É como se a luz emitida por um objeto em movimento estivesse concentrada num cone voltado para a direção do movimento. Esse efeito recebe o nome de efeito headlight, né? É como se estivéssemos vendo raios bem concentrados na direção que ocorre o movimento. É claro que depois que passa, a luminosidade é bem mais reduzida, menos luz naquela direção. Por isso que recebe este nome, né? Um outro efeito que a gente pode analisar também utilizando essas transformações de ângulos, né, diz respeito à questão da aberração da luz das estrelas, né?
Aqui tem um exemplo interessante, que é uma chuva que cai e você está parado. Mas quando você se movimenta, a chuva parece estar caindo com um determinado ângulo. É claro que é um efeito do movimento, né? Ora, também aqui acontece um fenômeno semelhante por conta do movimento. Se a Terra estivesse parada, a luz viria de uma direção. No entanto, pelo fato de você estar em movimento, né, a estrela vai parecer alguns segundos de arco à frente da posição verdadeira, né? De forma que esse efeito é interessante, né? E temos aqui as expressões, na verdade, para essa aberração relativística, né? Eu uso aquelas mesmas expressões lá. Também isso afeta o que nós chamaríamos de aberração da luz das estrelas, mas agora eu estou considerando o caso em que eu observo uma estrela quando eu estou no mês de julho, né? Eu estou no mês de julho, e quando eu estou no mês de janeiro, 6 meses depois, né? Isso aqui é importante no caso das medidas de paralaxe, que é uma forma de você medir, né? De você medir a distância de estrelas. Mas essa diferença de ângulos aqui, não é? Ela é dada essencialmente por seno de θ', que é o ângulo que a gente vai ver depois do que se trata, vezes beta. Então você tem uma correção realmente relativística, né, para essa questão da determinação da paralaxe estelar. Vamos então ver essa animação para a gente entender isso. Então, nessa animação eu tenho o movimento da Terra, olho uma estrela, né? 6 meses depois, a outra estrela, e a gente vai medir, né, experimentalmente essa diferença de ângulos, que é o paralaxe, né? De forma que nós temos uma correção relativística para o fenômeno da paralaxe, né? E era isso que a gente está querendo chamar a atenção por meio dessa animação agora.